9h06, a gente volta já com o TV Mar News e a gente vai passar para vocês como é que está o boletim da Covid aqui no nosso país. Já são 163.433 casos confirmados aqui no nosso país e 11.168 óbitos confirmados. No Brasil, 13 das 20 cidades com maior mortalidade estão no Amazonas. A gente tem aqui informações para vocês, dizendo que o Brasil registrou 6.760 novas pessoas infectadas em 24 horas e que o menor número de mortalidade aqui no país pertence à região centro-oeste, que tem média de 0,7 de índice. A gente vai agora para o boletim aqui do nosso estado, também passando para vocês, 2.258 casos confirmados já, né? Deu um salto muito grande de sexta-feira para cá, 1.062 casos recuperados, 1.470 suspeitos e já ultrapassamos então a marca dos 100, né? Já são 126 óbitos confirmados. A gente lembra sempre que isso não são números, são vidas. E aí a gente tem para vocês agora mais um boletim também para a gente passar informações que também tem sido divulgado pelo Estado. A gente tem 71% já de ocupação no nosso estado dos leitos de UTI, 55% de ocupação nos leitos clínicos, né? E 45% de ocupação das UPAs. Esse é o boletim divulgado pelo Estado de Alagoas, mas semana passada a gente esteve já aqui no nosso estúdio conversando com um especialista a respeito dessa ocupação e ele informou para a gente, né, o doutor Renê, que se a gente mantivesse o mesmo ritmo que a gente já vinha tendo durante a semana passada e que a gente, pelo visto, também tem repetido o mesmo ritmo, essa semana nós já ultrapassaríamos, então, a curva, o limite da nossa curva, ou seja, a gente ultrapassaria o limite de ocupação da nossa rede de saúde pública. E rede de saúde pública e privada também, vale a gente ressaltar isso. E sobre isso a gente vai trazer então ao vivo aqui Mara Almeida, trazendo informações com a gente, conversando com o secretário estadual de saúde, Alexandre Aires. Mara, bom dia para você, bom dia também ao secretário e ao nosso repórter Márcio André. Bom dia, Porlane. Bom dia, você telespectador do TV Mar News. Isso mesmo, Porlane. Vou até reforçar os números, mas eu vou falar de uma forma diferente. 2.258 vidas que se foram desde o começo da manifestação da pandemia aqui no nosso estado. Para a gente conversar sobre a situação da saúde no geral aqui em Alagoas, eu estou aqui com o secretário, né, estadual de saúde, Alexandre Aires. Muito bom dia, secretário. Bom dia. Os números, eles não param de crescer, né? Desde o começo de maio até agora, mais de 1.300 casos confirmados. Nos últimos 7 dias, mais de 800 casos confirmados. Nas últimas 24 horas, também recorde de mortes, né? 12 que foram contabilizadas. Chega até a ser assustador, né? Isso serve de alerta para a população. A gente precisa ter essa participação e a colaboração da sociedade alagoana. Nós observamos aqui, em plena segunda-feira de manhã, o trânsito muito forte já, as pessoas circulando nas ruas. Nós temos determinado algumas medidas restritivas desde de março. Estamos atuando duro nesse enfrentamento. Já estruturamos 500 leitos clínicos e leitos de UTI com respiradores. E estamos trabalhando para entregar até sexta-feira agora, na sexta-feira, desculpe, o Hospital Metropolitano com 30 leitos de UTI, com 130 leitos clínicos. Na semana seguinte, Mara, nós vamos entregar o Hospital de Campanha do Centro de Convenções, que vai se chamar Dr. Celso Tavares, um importante infectologista que faleceu ainda em 2020, e onde teremos 150 leitos clínicos. Então é muito trabalho, a saúde tem atuado forte nesse enfrentamento, mas a gente precisa da participação da população alagoana. Secretário, você comentou sobre o trânsito, eu gostaria até de citar, o pessoal de casa não vai conseguir ver, mas aqui atrás da gente, né, também tem um ponto de ônibus onde as pessoas, como a gente pode bem ver, não estão nem respeitando o distanciamento social. Na sexta-feira, a nossa equipe de reportagem também foi ao centro de Maceió, centro com movimento praticamente normal, quem anda no centro todo. Eu gostaria de saber sobre a fiscalização, como é que está sendo feito? Como é que as pessoas, elas de fato vão começar a cumprir esse isolamento e o distanciamento também, que é bastante importante? Olha, a fiscalização ela vem sendo feita pela Polícia Militar, pela Guarda Civil, Guarda Municipal de Maceió. Nos municípios, os prefeitos estão muito imbuídos
e preocupados, porque a gente sabe, quem é gestor sabe que a saúde pública tem uma necessidade e precisa de um prazo para se adequar. A pandemia chegou aqui em Alagoas em março, no dia 3 de março, nós estamos no meio de maio praticamente, e ela tem avançado bastante, principalmente agora no mês de abril. Então o que a gente precisa realmente, eu reforço, é que a população entenda que esse desafio não é do poder público, é um desafio da coletividade, é o maior desafio da nossa geração. Pois é, e falar aí nesse desafio, já que as pessoas parecem que não estão compreendendo muito bem essa mensagem, vamos falar sobre a real capacidade hoje que nós temos aqui no nosso estado, quando a gente fala de internamento, de equipamentos, de respiradores para essas pessoas que chegam, por exemplo, em estado gravíssimo, né? Olha, até fevereiro, antes da pandemia, o estado de Alagoas possuía 186 leitos de UTI. É muito importante que as pessoas decorem esses números. 186 leitos de UTI públicas, entre hospitais públicos e filantrópicos, todos no SUS, todos para o SUS. Só agora, nesse período de começo de abril até agora, dia 11 de maio, nós já abrimos 145 portas de UTI com respiradores. Então, nós já estamos ultrapassando o número histórico de UTI gerais existentes em Alagoas. Então, o trabalho tem sido muito duro, mas não vai ter UTI para todo mundo. Se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, nós teremos sérios problemas em Alagoas, como está ocorrendo já em Manaus, no Amazonas, em São Paulo, aqui em Pernambuco, no nosso lado, com mais de 100 pessoas esperando por uma vaga de UTI. E ainda assim tem muitas pessoas que duvidam, né? Tirando, a gente vê muito pelos comentários nas redes sociais da Secretaria de Saúde, do próprio governo. As pessoas estão politizando a discussão. Não é o momento de política, é o momento da gente ouvir a ciência. E o que os médicos infectologistas têm dito é que a gente precisa ficar em casa, é que nós precisamos diminuir as aglomerações. Então eu tenho ouvido, eu sou um técnico e tenho ouvido muito os técnicos da área de saúde. Eu acho que a gente deveria, nesse momento, evitar um pouco a discussão política. A política, a campanha partidária, como alguns deputados têm tentado fazer e confundir a população, ela fica para um outro momento. Agora é a hora de união em Alagoas, de que todos juntos, sociedade, poder público, a própria imprensa, que todos de uma maneira conjunta, coletiva, que a gente faça esse enfrentamento ao Covid-19. Uma outra dúvida da população é referente aos boletins que são divulgados diariamente. Lá tem alguns asteriscos que ressaltam que, em alguns casos, eles são de outros estados. Vamos explicar para o pessoal de casa por que esses casos de outros estados, de pessoas que vieram aqui em Maceió e talvez voltaram para os seus estados, por que eles constam no boletim alagoano? Porque a Vigilância Nacional de Saúde, que é uma secretaria vinculada ao Ministério da Saúde, ela determinou um protocolo desde o início da chegada da pandemia aqui em Alagoas. E isso ficou pactuado com todos os estados do Brasil, onde o dado estatístico do cidadão brasileiro ele vai entrar no local do seu falecimento. Então, se o cidadão por exemplo, nós tivemos uma senhora, dona Josefa, de 77 anos, que ela tinha vindo passar férias aqui, visitar os seus familiares. Ela foi uma das primeiras que faleceram aqui em Alagoas. Mas ela é natural e residente em São Paulo. Mas ela morreu num hospital aqui em Alagoas. Então ela entrou para a nossa estatística e a gente tem colocado esse asterisco para atuar cada vez com mais transparência, orientando e explicando à população. Secretário, vamos agora falar sobre os bairros aqui, principalmente de Maceió, né? A gente já tem alguns levantamentos que mostram os principais bairros onde há mais casos da Covid-19, né? A gente começa aí com a Jatiuca, né, que está em primeiro lugar, e logo depois vem Ponta Grossa, Ponta Verde, Tabuleiro dos Martins. Como é que está sendo feita a testagem nesses bairros, hein, secretário? Existe uma testagem por bairro ou não, é geral? Não, essa testagem é de acordo com os focos. A gente observa onde tem uma maior incidência e tem dialogado com a população daquela região. Isso é um trabalho que está sendo feito pela Secretaria de Vigilância, juntamente com a Prefeitura de Maceió. Então esse trabalho vai ser intensificado nos próximos dias. Fizemos uma busca ativa no bairro do Vergel, colhendo materiais para a coleta de pessoas suspeitas e também de pessoas que tiveram contato com outros casos positivados. Isso é muito importante para que a gente tenha esse mapeamento e possa evitar essa circulação indevida, que com certeza vai gerar mais contaminação. É bom que a gente fale sobre isso. Então vai acontecer esse trabalho educativo nesses bairros onde há mais foco da doença? É um trabalho de vigilância, é um trabalho de monitoramento. Isso é um perfil da Secretaria de Saúde, porque a gente foca muito na assistência. A gente pensa muito em leito,
pensa muito em consultório médico para atendimento e exames, mas paralelo a isso nós precisamos trabalhar com vigilância e monitoramento. Então esse trabalho da vigilância em saúde ele é muito importante para que a gente tenha uma prevenção e possa evitar que esses pacientes virem pacientes da rede hospitalar. Uma outra dúvida também de bastante parte da população é o chamado lockdown. Há probabilidade, há possibilidade de Alagoas ter lockdown? Há essa probabilidade sim. Nós estamos dialogando e vendo o comportamento da população. O último decreto é muito recente, tem só 5 dias. E nós iremos continuar acompanhando os números, continuar acompanhando a movimentação dessa transmissão aqui em Alagoas. Mas não está descartado o lockdown. Quais são as previsões do corpo técnico, então, para os próximos dias aqui no nosso estado, secretário? Olha, as previsões são muito duras, os próximos 15 dias, e eu vinha dizendo já constantemente que a segunda quinzena de maio seria muito dura. Eu digo isso não por achismo, eu digo isso porque eu tenho uma sala de situação onde eu me reúno com médicos especialistas todos os dias. Todos os dias a gente se reúne aqui na secretaria para discutir os números, discutir o avanço e como está se comportando essa curva. Então, os próximos 15 dias de maio serão muito duros e a gente espera também um junho muito preocupante aqui em Alagoas. E vamos reforçar para a população para onde é que eles devem ir caso sintam algum sintoma da doença? Olha, no início do aparecimento de qualquer tipo de sintoma semelhante ao Covid-19, você deve se dirigir a um posto de saúde da sua cidade, a uma UPA se a sua cidade tiver, e aqui em Maceió as centrais de triagem. Agora, nesse momento, a central do ginásio do SESI. A partir de sexta-feira, também a central lá do Benito Bentes. E nós iremos construir outras, para que o cidadão, ele entenda a nossa orientação de ficar em casa e que, caso necessário, caso ele precise de atendimento médico, ele não saia para tão longe. Então a ideia é que a gente tenha várias portas de saúde próximas das casas dos cidadãos maceienses e alagoanos. Secretária, a gente falou muito aqui, né, já sobre Maceió. E no interior, como é que está sendo a atuação da Secretaria de Saúde? Olha, no interior a gente conta com uma forte participação dos prefeitos, das secretarias municipais de saúde. A gente atua em rede, essa atuação ela é em rede. E nós estamos estruturando também leitos de UTI no interior. Estamos abrindo novas centrais de triagem no interior. Posso citar para você Arapiraca, Porto Calvo, Santana do Ipanema. São municípios e regiões que terão esse suporte do Estado nos próximos dias. Tá certo. Porlane, a gente tem uma pergunta sua, né, aí no estúdio. Por favor, pode falar, que eu repasso aqui para o secretário. Eu queria que você pudesse perguntar a ele. A gente viu, né, que houve um movimento muito grande nas redes sociais falando sobre os gastos públicos aqui do nosso estado com os respiradores, né? A gente tem aí no portal da transparência uma discrepância grande entre os gastos com respiradores, com a própria saúde e políticas para conter o avanço da pandemia e os gastos, por exemplo, com comunicação, que foram maiores do que os próprios gastos com a saúde. Eu queria que você pudesse fazer essa pergunta ao secretário. Porlane, você poderia repetir, por favor? O nosso sinal aqui não está muito bom. Você poderia repetir, por favor? Mara, pergunta ao secretário como é que está a questão dos gastos públicos. No portal da transparência, a gente pôde ver que houve uma discrepância entre os gastos com respiradores e com a saúde pública e com comunicação, por exemplo. Como é que está sendo essa questão? Pede para ele responder. Secretário, a pergunta da Porlane é sobre a questão da transparência na compra de equipamentos aqui para essa questão da Covid-19. Como é que está sendo feita essa transparência, já que há alguns dados discrepantes em relação à compra dos respiradores? Olha, não há dados discrepantes. Eu discordo de você, Rolando. O que nós temos feito é atuado com bastante transparência e informado os números. Agora, nós estamos vivendo uma pandemia. Eu acho que a prioridade agora é a gente salvar vidas. Eu sou o principal interessado em que a gente tenha transparência. E tenho dialogado diariamente também, é bom que se ressalte, com os órgãos de controle. Ministério Público Estadual, Federal, tem acompanhado diariamente o avanço das aquisições aqui em Alagoas, de que forma a gente está atuando. Todos os nossos processos são com pareceres da Procuradoria-Geral do Estado. Mas eu queria reforçar que a tua pergunta, ela foi em cima da tentativa de manipulação de um deputado federal, que está tentando fazer campanha política fora da hora. Eu acho que esse não é o momento.
E quem quiser ou tiver alguma dúvida, pode acessar o portal da transparência, que lá ele está sendo alimentado e será cada vez mais. Mas não adianta a gente tentar nesse momento colocar a política na frente da ciência. Agora é hora de todo mundo salvar vidas em Alagoas. Secretário, então vamos reforçar para o pessoal de casa, por favor, ficar em casa, né? Porque quanto mais a gente demora nesse cumprimento do isolamento social, mais a gente também vai demorar a sair desses decretos emergenciais do governo. Isso é muito importante, mas eu queria só finalizar falando também para quem está assistindo a gente, para o Orlando, que nós compramos respiradores, mas eles ainda não constam no portal, porque eles ainda não foram entregues, Orlando. Então a gente está organizando essa estrutura, nós compramos de forma consociada com o Consórcio do Nordeste, e é muito importante que a população, antes de sair nas redes sociais, como você disse, tecendo comentários ou tentando desvirtuar o trabalho, é muito importante que a gente cheque a fonte, porque tem muito fake news por aí, principalmente deputado federal, espalhando muito fake news. Mas em relação à importância, a população precisa ficar em casa. Não é o momento da gente ir para as ruas e principalmente quem precisar ir para as ruas tem que ir de máscara. A gente tem que fazer a nossa parte para que as mortes em Alagoas não passem a ter nome de pessoas queridas. Nós já temos mais de 100 casos aqui, de 100 óbitos em nosso estado. E se a população não fizer a sua parte, nós teremos um maio e um junho muito doloroso. Muito obrigada, secretário, pela participação aqui no TV Mar News. É isso, tá, Orlando? Eu acho que a gente passou aqui todas as informações possíveis para alertar você que está nos assistindo. Se a gente não cumprir esse isolamento social, esse distanciamento social, caso a gente precise sair às ruas, vai ficar bastante complicado nos próximos dias. E quanto mais a gente demora a cumprir essas determinações do governo do estado, mas também a gente vai demorar a sair dessa situação. Então é bastante importante que a população ela seja uma aliada nesse momento. Eu sempre gosto de falar isso. É juntos que nós vamos conseguir superar esse momento tão difícil. Com imagens de Márcio André, eu volto com você aí no estúdio, Porlane. Muito obrigada pelas suas informações. Só a gente fazendo aqui uma ressalva, secretário, a gente pôde acompanhar de fato que existe toda a demarcação naquela pizzazinha, vamos dizer assim, aquele gráfico, aquela pizza que foi mostrada, e a gente percebeu sim que há uma discrepância nesses gastos e a gente espera então que toda essa situação seja resolvida. Agora, gente, no primeiro bloco eu chamei aqui o relato da psicóloga e jornalista Thaís Veigas, que passou por uma situação complicada também devido à Covid, né? A gente vai trazer, então, a continuação desse vídeo dela agora, junto com a mãe, que também foi diagnosticada com Covid. Vamos acompanhar. Vai começar tudo de novo. Começou já, na verdade, tudo de novo. Então, foi um processo até chegar em casa de novo. Qual foi o dia mesmo que a gente foi pra UPA pra você pegar, pensando que tava com gripe? Dia 19 de abril. Desde 19 de abril. Aí teve dia 19, a gente foi. E depois de 3 dias, 19, 20, 21, 22, eu comecei a apresentar os sintomas. Tosse, dor de cabeça, febre que não baixava, chegou até 39 graus essa febre. Dores musculares. Foi basicamente isso. E a gente foi de novo na UPA depois de alguns dias. Eu acho que estava no seu 7º ou 8º dia, para poder fazer o PCR. Aí a gente fez o PCR, voltamos para casa e eu fui piorando. E você decidiu conversar, né, com familiares médicos. E recomendaram ir no Arthur Ramos para poder fazer para poder avaliar, fazer uma tomografia, fazer um raio-x, o que fosse, para saber como é que andava o meu pulmão, enfim. Eu tomei um susto, sabia, amanhã, quando o médico chegou e disse que estava entre 25% e 50% comprometido. Mas aí eu entendi porque eu estava me sentindo tão cansada. Até para tomar banho eu coloquei um banquinho, não foi? Porque eu não aguentava ficar muito tempo em pé. E lá, depois desse susto, no outro dia a gente foi, porque lá já estava cheio, já não tinha vaga. Aí
A gente foi para Santa Casa de Misericórdia, graças a Deus conseguiu fazer alguns outros exames, fez exame de sangue também, enfim. E depois de um dia, porque fiquei na triagem, né, por um tempo, aí consegui o quarto. E foi muito complicado, porque você fica sozinha. As pessoas, por mais gentis que elas sejam, elas também não podem ficar muito tempo no quarto. E afetou também o meu estômago. Eu sentia... eu não queria comer, assim. Não sentia vontade de comer. Uma parte do tempo enjoada, com dor de cabeça. Não só pela doença, mas também pelos remédios, né? Pelos medicamentos, que eles são fortes, sim. Foram feitos vários exames. E não dava vontade de pegar o celular, conversar com você ou com qualquer outra pessoa. Não dava. Só queria ficar deitada. Que aflição, viu? Sem notícias. Mas só dava vontade de ficar deitada, quieta. Porque qualquer outro movimento maior era muito cansativo. E olha que eu não precisei de respirador, né? Graças a Deus. Graças a Deus. E foi muito complicado. Mas tinha gente que estava numa situação pior, que eu ouvi os rumores. Eu via a aflição também dos profissionais de saúde lá. Então não é uma coisa muito fácil, não. Para quem está passando e para os profissionais, assim, quem está doente, quem está cuidando do doente. Pois é, gente, não é fácil, né? Olha só, nesse momento que a gente vê que não está sendo fácil para quem atravessa essa situação, para quem está doente e também para quem está precisando. Então, a gente abre aqui para vocês uma oportunidade de poder ajudar. E a gente abre aqui através essa campanha, né, que o Instituto IAM está fazendo, é a campanha Juntos Solidários, em que você pode doar tanto alimentos quanto higiene de pessoal e de limpeza também, produtos de higiene pessoal e de limpeza. Se você puder doar, então você pode levar esses donativos lá na sede das organizações Arnon de Melo, lá na Gazeta, que fica no Farol, ou também lá no quartel do Exército, que fica lá na Fernandes Lima, né? Aproveita, faça então a tua doação se você puder. Vamos juntos então andar de mãos dadas, caminhar de mãos dadas para ajudar as pessoas que estão necessitando nesse momento, tá bom? A gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho com muito mais informações aqui no TV Mar News.